1 Reis, capítulo de número 21, versículos de 1 ao 7. Eu ia falar para ficar sentados, mas o presbítero Railton levantou, como já é de costume. Não, pode ficar em pé, já levantou. Vamos seguir o exemplo do irmão Railton. Todos colocar em pé. Nesse momento para a leitura da palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo de número 21, os versos 1 ao verso 7. E sucedeu depois destas coisas que Nabote de Israelita tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha para que ela me sirva de horta, pois ela está vizinha ao lado da minha casa. Te darei por ela outra vinha melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor do que eu te dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio muito desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o Zirazita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança dos meus pais. E ele deitou-se na sua cama, e voltou o seu rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: o que há? E por que você está tão desgostoso de espírito? E por que não come pão? E ele então disse: porque eu falei com Nabote que ele me desse ou me vendesse a sua vinha, e ele então e eu te darei o dinheiro que se apraz, e te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, disse: governa tu em Israel, levanta-te, come pão, e alegre-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o Ziarita. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu santo nome, e pedimos ao Senhor que possas receber o nosso louvor, a nossa gratidão. Pedimos ao Senhor que receba o nosso culto nesta noite, e que mais uma vez o Senhor possa falar conosco, o Senhor possa confrontar-nos com a verdade, com a palavra do Senhor, e que o Senhor possa nos transformar de acordo com a tua vontade, com o teu querer, para que façamos aquilo que agrada ao Senhor. Isto o Senhor pode fazer através da tua palavra, que fala conosco mais uma vez nessa noite. Senhor amado, aqui nós estamos, e sou, Pai amado, como qualquer outro homem, Pai amado, que aqui está. Sou apenas, nesse instante, como teu servo, e que a palavra possa, Senhor amado, vir do Senhor ao meu e ao coração de cada um dos seus servos. Então pedimos-te, em nome de Jesus, nos confronta, nos edifica e glorifica o teu santo nome neste lugar. Amém. Glória a Deus. Podeis estar sentados. Meus irmãos, eu gosto demais do texto que Paulo escreve aos Romanos, na verdade, um hino, uma doxologia, um hino de louvor a Deus, né? Capítulo 11. Ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor?
Ou quem foi que lhe deu conselho? Ou quem primeiro deu a ele, primeiro, para que lhe seja restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Ó profundidade das riquezas! Paulo, por mais conhecimento que ele tinha, por mais intimidade que ele tivera diante do Senhor, no seu hino de louvor, mesmo ele disse de uma experiência que fora arrebatado no Espírito, e ele viu as riquezas inefáveis de Deus, e ele não consegue colocar essas riquezas em palavras. Mas ele entende que aquilo que o cristão tem no Senhor, as riquezas maravilhosas que o cristão tem em Deus, são incomparáveis. Aliás, ele diz que não pode se comparar, ou é incomparável, são incomparáveis as vitórias, riquezas que nós temos no Senhor. Não se pode comparar com as riquezas, e as lutas que nós passamos aqui são incomparavelmente, infinitamente menor do que as riquezas que nós temos no Senhor. Ao longo das Escrituras, nós iremos ver o texto de que nós somos adotados pelo Senhor. E não éramos filhos, não éramos povo, não éramos nada. Pedro vai expressar que ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e nos fez seu povo, povo santo, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido para que anuncie as grandezas e as riquezas do Senhor. E ao longo das Escrituras, então, a gente vai lendo e a gente vai entendendo, e a gente poderia, então, ficar a noite inteira aqui e ainda assim não esgotaríamos a grande verdade de que nós, de escravos, de inimigos, escravos do pecado, inimigos de Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele rasgou a nossa dívida, Ele pegou a promissória, o escrito de dívida, e Ele nos perdoou, Ele nos justificou, e mais do que servos, Ele nos chama de amigo, e nós somos herdeiros de Cristo. Tem um corinho que a gente canta: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Como é que diz o restante? Todas as bênçãos são direito, tomamos posse, é nossa herança. Nós somos feitos filhos de Deus. Vocês já pensaram nisso? Nós somos feitos filhos de Deus. Quando alguém te perguntar quem é teu pai, de quem você é herdeiro, e do que você é herdeiro, você é capaz de dizer? Você é capaz de pensar na riqueza grandiosa de Deus em nós? Vocês já pararam para pensar quão infinita grandeza, em riqueza e glória nós temos no Senhor? Meu pai, seu Raimundo Antônio dos Santos, o seu Mundinho, não deixou herança material nenhuma para a gente, porque ele não tinha. Trabalhou a vida inteira como empregado rural, trabalhador rural, e a herança que ele nos deixou foi caráter, ensino e bom exemplo. Coisa que é maior do que qualquer outra riqueza. Mas financeiramente, materialmente, ele não deixou nada para a gente, porque ele não tinha.
Ele deu a sua vida, não morrendo por nós, mas toda a sua vida foi para trabalhar para o cuidado da esposa e dos 9 filhos. Mas eu tenho consciência de que o meu Deus, o meu Pai, nele eu sou herdeiro e eu possuo a maior de todas as riquezas. Em outras palavras, eu quero dizer nessa introdução que nós somos herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Então você não é qualquer um. E essa mensagem não é de autoajuda, não. Porque antes de ser herdeiros de Deus, eu disse de onde é que nós viemos. Nós não éramos nada, pecadores miseráveis. Mesmo não merecendo, Ele nos chamou das trevas. Nós estávamos condenados, fadados ao fracasso, à ruína, às trevas, à perdição das trevas. Ele nos arrancou de lá. O Wendel leu o Salmo 40. Né? Ele nos tirou de um charco de lodo e nos firmou em uma rocha firme da nossa salvação. Estou falando muito sobre herança, porque o texto nos fala sobre isso. Nabote, que a gente só ouve falar aqui nesse texto, nesse pequeno trecho, que tinha uma pequena vinha, que era privilegiada, era muito valorizada porque estava perto da casa do rei, né, em Samaria, do rei Acabe. Esse homem então tem essa vinha e Acabe olha e ele deseja ter aquela vinha. Acabe vem de uma frustração, de uma repreensão do profeta. Acabe vem sendo induzido por Jezabel, é um homem fraco. Um homem que não honra a Deus, um homem que se vendeu ou abriu mão dos princípios e da herança maravilhosa de riquezas de Deus. E ele então se vende a Jezabel e aos deuses estranhos. Sucumbe àquela mulher, mata os profetas, persegue os profetas de Deus. E acaba de vencer os sírios. E Deus dá uma palavra para ele e ele desobedece ao Senhor. Deus envia o profeta e Deus então traz uma palavra de correção e ele volta revoltado para casa. Quando chega lá, ele depara então com a vinha de Nabote, ele deseja ter aquela vinha, ele propõe que Nabote dê aquela vinha para ele, para que ele transformasse, que estava praticamente no quintal da sua casa, vizinho ao quintal da sua casa, e ele quer transformar aquela vinha em uma horta. Isso aqui não está aqui por acaso, obviamente. A gente vai pensar um pouco sobre isso. Mas ele propõe então dar uma vinha ainda maior, melhor, e Nabote traz uma negativa para ele, e ele então insiste que ele vai dar então valor em dinheiro, e tudo que ele pedisse em valor em dinheiro, tudo que Nabote pedisse, se por acaso colocasse um preço ali, ele pagaria, ele estava disposto a pagar. Mas o propósito dele é transformar uma vinha em uma horta. E Nabote se nega completamente. Nabote poderia ter muitas vantagens naquela proposta. Né? Uma vinha maior, melhor. Se não quiseres mexer com vinha, eu te pago o valor, pode botar preço, que eu pago o preço que você pedir. E acredite, ele estava disposto a pagar tudo o que ele pudesse, porque ele desejava a vinha do outro. Irmãos, e eu queria falar justamente pensando nesse texto e dizer e sugerir para vocês, reafirmar para a igreja nesta noite, para que você não abra mão da herança de Deus na sua vida. Vão querer pagar muito caro para que você abra mão da herança que você tem no Senhor. E Nabote é essa figura de Satanás.
Acabe, essa figura de Satanás, que esse símbolo de Satanás que quer impedir que os santos de Deus tome posse e viva essa herança maravilhosa que nós adquirimos em Cristo Jesus. Quem conquistou esta herança e nos deu direito nela foi Jesus Cristo e o seu sacrifício. Logo, a nossa herança tem o preço de sangue. Não há nada, não há valor nenhum que possa pagar. Não há nada que possa pagar a herança que temos em Cristo Jesus. Não existe dinheiro no mundo, não existe riqueza no mundo, não existe conhecimento, fama no mundo que possa pagar o preço que foi pago pelo direito da nossa herança. E que nos foi dada de graça. Herança é algo que a gente recebe e a gente não fez esforço nenhum para receber. Se nós pensarmos em herança, nos dias de hoje, nós recebemos herança de um pai, de um parente, de uma mãe, e o preço de nós recebermos aquela herança foi uma vida toda de trabalho e de esforço daquele pai, daquela mãe, e nós só recebemos quando ele morre. E Satanás, então, entende, eu já estou esquecendo de Acabe e olhando para Satanás e o seu propósito neste mundo, ele não deseja que os santos de Deus, usufruam, desfrutem das heranças que o Senhor tem para nós. Deixa eu chamar a atenção para você de uma coisa. Se eu chamei antes a sua atenção para que você é herdeiro de Deus, nós somos herdeiros de Deus, das riquezas insondáveis. O Senhor Jesus falando para os seus discípulos, ele ora pelos discípulos e fala assim: Pai, te dou graças, porque tu ocultaste essas coisas grandiosas da tua glória aos sábios e entendidos que não entenderam nada, mas tu revelaste a esses pequeninos. Pai, eu te louvo porque todo aquele que tu me der vem a mim, e todo aquele que vem a mim eu não lançarei fora. Pai, a glória que tu me destes, eu dei para eles. As riquezas que o Senhor me deu, eu conquistei para eles. Então pense, eu queria que você pensasse muito na grandeza da glória, né, de Deus na nossa vida. Agora eu queria que você pensasse nisso e soubesse de uma coisa: o diabo, o nosso inimigo, ele está de olho na nossa herança. Ele quer fazer de tudo para que nós abramos mão da nossa herança. Ele vai nos cercar. Se nós somos herdeiros dessa grandeza maravilhosa, qual é a nossa herança? Qual é a herança que temos em Cristo Jesus? Qual é, irmãos? Quais são as riquezas que nós temos, que nós adquirimos, que nos foi conquistadas por Cristo Jesus? Qual é a maior riqueza que nós temos? Qual é a maior herança que nós temos em Deus? E que, aliás, irmãos, não são somente estas que a gente vai gozar na eternidade, mas riquezas que a gente já pode e deve estar gozando agora. Quais são as tuas heranças? O que é ou qual é a nossa herança? Comunhão com Deus e um com os outros. Nós estamos vivendo tempos em que o sistema, o mundo tem tentado roubar essa comunhão. As pessoas já não têm prazer em estar juntos para cultuar a Deus.
Esquece que isso é uma riqueza insondável. Tem países, tem povos deste mundo que dariam uma vida para ter um momento como esse. Mas têm que congregar escondidos. Não podem se abraçar. Não podem fazer como a gente faz aqui, a paz do Senhor. Não pode se reunir um grupo como esse aqui para participar da mesa do Senhor, para participar dessa comunhão. Essa é uma herança que somente o povo de Deus tem. E nós ainda temos algo ainda, uma vantagem ainda melhor do que muitos irmãos nossos, que se forem pegos em uma reunião com essa, são mortos, suas casas são queimadas, templos são destruídos. Mas nós podemos nos reunir aqui e virar a noite aqui em uma vigília, adorando a Deus. A gente pode ir e voltar, se reunir. Se a gente quiser se reunir ali na praça, fazer uma vigília na praça, a gente faz. Isto é uma riqueza maravilhosa e que muita gente já não valoriza mais. Não quer estar junto, não quer viver dessa comunhão. Essa é uma herança que Deus deu para nós. Nós podemos reunir. E Ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. A gente precisa resgatar isso. Entender que esta é uma riqueza maravilhosa, que daqui a pouco pode ser tirada de nós. Tem muitos irmãos nossos, hoje eu recebi uma notícia muito triste. Estava planejando em julho a gente se encontrar. Mas toda semana ele liga para mim. O irmão Manuel Francisco, nosso querido Bobó, uma ovelha minha lá em Jequié. Estava ansioso, pastor, quando o senhor tiver para vir, avisa antes. Eu quero fritar uma tripazinha para a gente comer aqui. E hoje ele faleceu. Eu não vou ter mais comunhão com ele aqui na terra. Mas eu louvo que enquanto ele viveu, nós mantivemos essa comunhão preciosa. Porque nem isso o diabo vai poder tirar de nós. Porque daqui a pouco o Senhor virá nas nuvens e o seu corpo será ressuscitado. E nós nos encontraremos glorificados. Estaremos para sempre. Porque essa é uma herança que temos em Cristo Jesus. Essa comunhão que precisa ser valorizada hoje. Eu estava em Vitória da Conquista. Na igreja então que a irmã Vitória era jovem. E tinha morrido uma irmã naquela igreja. Então eu estava ali, encontrei com o pastor. Eu fui falar com o pastor e o pastor estava assim, nessa posição. O caixão estava aqui. E as pessoas, eu ficava observando que vinham várias pessoas, passavam. Aí eu olhava para o caixão. Eu olhava para o pastor. Essa irmã era daqui? Era. Há quantos anos? Há 30 anos. Outro vinha, outro vinha, outro vinha, outro vinha. Eu me incomodei, pastor, não entendi. Não, é porque era uma irmã já muito antiga na igreja, mas ela não vinha na igreja. Só quem lembrava dela eram os irmãos mais antigos, mais velhos, que sabia quem ela era. A bênção da comunhão, irmãos. Irmãos, se você partir hoje, quantos sentirão a sua falta na igreja? Essa é uma herança do Senhor para você. Antes nós éramos forasteiros. Agora somos cidadãos dos céus e membros da família de Deus. Isso quer dizer comunhão uns com os outros, congregar uns com os outros, estar presente na igreja para adorar a Deus.
Não deixe o diabo roubar essa comunhão. E sabe como ele tem roubado? Os irmãos sabem como é que ele tem roubado isso? Trabalho, 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 ocupação, diversão, lazer. Não, eu trabalhei a semana toda, hoje eu vou por lazer. Eu também sou filho de Deus. Não estou criticando nada disso. Não estou criticando nada disso. Mas todo domingo, lazer? Você dá tempo, o tempo todo para o seu trabalho, e você trabalha, e obviamente o corpo vai cansar, mas você precisa também viver a comunhão. Isso é alimento para nós. Isso nos traz vida, isso nos edifica, isso produz vida, apoio mútuo um ao outro. Isso é comunhão com Deus, à medida em que nós temos comunhão uns com os outros na igreja. Essa é uma herança de Deus para você. Outra herança, palavra, diga comigo, a palavra de Deus é mais preciosa do que o rico ouro purificado. Diga, mais do que o ouro mais puro que existe. Quem está dizendo isso? O pastor Clodoaldo, amém? Não, amém nada. É a própria palavra dizendo, Salmo 105, Salmo 119. Mais doce do que o mel, mais preciosa do que o ouro refinado. Reunir em comunhão em torno da palavra de Deus, a valorização da palavra de Deus, o comprometimento da palavra de Deus. Essa é uma herança maravilhosa que nos produz vida. Mesmo quando a gente lê e não entende nada, mas isto vai entrando na nossa vida, a gente pede a compreensão do Espírito Santo, a gente busca a explicação, a gente busca o entendimento. Isso nos traz edificação, porque a palavra nos corrige, a palavra nos santifica, a palavra nos revela a Deus, mas revela também quem somos nós. E é ela que revela as riquezas insondáveis do Senhor para a nossa vida. O salmista vai falar do valor das Escrituras. O apóstolo ou os apóstolos vão dizer que toda palavra é divinamente inspirada. Que a palavra é como espada de dois gumes, que faz separação entre corpo, alma, juntas e medulas. É a palavra que traz-nos entendimento. O salmista ainda no Salmo 100 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não nos deixa perdido, não nos deixa tropeçar, não nos deixa desorientados. Elas produzem vida em nós. E estas palavras, se guardadas, se observadas, saltam para a eternidade e gera vida em nós. Nós somos gerados fontes de vida. E é na comunhão dos santos que nós aprendemos a palavra. Isto é, de novo, uma riqueza preciosa para nós, uma herança maravilhosa para nós. Nós temos o privilégio glorioso, ainda temos esse privilégio glorioso neste país, de se reunir e termos a palavra. Quantas Bíblias você tem em casa? E quantas Bíblias você tem aqui e aqui? Nós temos várias versões, Bíblia para tudo quanto é gosto. Mas quantas Bíblias você tem aqui e aqui? Já diz o famoso hino, o hino batista. O bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no coração. Quem conhece esse corinho? O bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no coração. E aí vai. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Quantas Bíblias você tem no teu coração e na tua vida? Porque não basta tê-la em nossos armários. Não basta tê-las na cabeceira das nossas camas.
com as páginas amareladas e abertas no Salmo 91, no Salmo 23. Não basta tê-las em nossas prateleiras, em nossas estantes. Precisa estar em nossa vida, na prática, no ensino, na prática doutrinária, na observação, buscando, querendo aprender, ávido por aprender a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, buscando o entendimento, buscando o estudo sistemático, mas sobretudo, não apenas sabendo e querendo conhecer as doutrinas sagradas, mas sobretudo colocando-as em prática na nossa vivência, no nosso comportamento, como regra de fé e prática. Isso nos trará firmezas. Acerca disso, o apóstolo Pedro diz que nós devemos estar tão familiarizados com as doutrinas da palavra de Deus, ao ponto de estarmos preparados quando nos perguntarem acerca da razão da sua fé. Por que você crê assim? Por que você crê nisso? Por quê? E a gente saber dizer, porque a palavra de Deus nos ensina. E isso também tem sido tirado, tem sido roubado, com mensagens rasas, com mensagens apenas de promessas e realizações maravilhosas. E Deus faz milagres, irmão. Deus provê, sim ou não? Eu continuo crendo nisso. Eu continuo crendo nas promessas de Deus para esta vida. Mas o apóstolo Paulo disse, se esperarmos somente nesta vida, temos que ser o mais considerados de lástima. Na hora da luta, na hora da provação, na hora do questionamento de fé, é a palavra de Deus que vai nos firmar. Que o vento vai bater de um lado, vai bater de outro, mas você está plantado na palavra, na rocha. Você sabe o porquê você é crente, você sabe o que está passando por isso, e você sabe que isso é passageiro. E que ainda que você morra, você tem certeza que no último dia você vai ressuscitar, porque a palavra de Deus te disse isso, e a maior riqueza que você tem é a glória em Cristo Jesus. É a esperança de ressurreição. Salvação e santificação. A isto, a palavra do Senhor diz assim, olha, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Guarde a tua herança, para que ninguém te convença a abrir mão dela. Hoje eu estava pensando nesse texto, eu estava refletindo nesse texto e eu lembrei de algumas pessoas, eu falei, meu Deus, como é que troca, meu Deus, essa riqueza pelas imundícias deste mundo? Como é que abre mão dessa riqueza maravilhosa, que é os caminhos do Senhor, que é a salvação no Senhor, que é uma vida de santidade, uma vida de comprometimento, uma vida de comunhão com os santos? Como é que abre mão disso para viver um momento, para viver uma aventura, para viver um prazer? Salomão diz que a todas essas coisas da vida, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E olha quem está falando sobre isso. O camarada que viveu todos os prazeres possíveis. Ele chegou à conclusão que a riqueza, as muitas mulheres, os prazeres dessa vida, tudo eram passageiros. Passarão. O Novo Testamento vai dizer que passarão. E quem foi que disse isso? Jesus Cristo falou. Passarão os céus, mas o que é que não vai passar? Permanece para sempre. A maior riqueza que nós temos é o direito de ser chamados filhos de Deus.
E diz a palavra assim, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que o quê? Nós somos filhos de quem? O Espírito Santo, meu irmão. Se você repetir comigo, eu sou filho de Deus. Você pode falar isso? Agora só diga se você acha que é. Agora só diga se você tem certeza que você é. Vocês entendem isso? E você pode dizer com bastante convicção. Você pode dizer isso com bastante convicção. Não porque eu estou falando. Com convicção. 1, 2, 3. E o Espírito Santo diz, amém. Aleluia. Ele testifica. E Ele não nos deixa apenas dizer, proferir palavras ao vento. Eu sou filho de Deus. Não, de fato nós somos transformados. E o Espírito dele que habita em nós confirma. E porque Ele está em nós, Ele está dizendo, você é mesmo. Não deixe, não perca isso por nada. Não perca por nada. E aí por último nesse texto, qual é a proposta de Acabe? Dá-me a tua vinha para que eu transforme ela em horta. Vinha é uma plantação de uva que cultiva e ela dá uva a vida inteira. Chega o ponto em que a uva fica velha, então corta-se aquele ramo e ela vai brotar novamente. O texto vai até dizer, ao cheiro das águas. Ela vai brotar novamente, vai vir novos ramos viçosos. E ela vai voltar a produzir. Então ela produz, se bem conservada, se bem feita, se recebendo os nutrientes devidos, ela vai produzir a vida inteira. E quando ela está meio cansada, então dá uma cortada nela, dá uma renovada nos seus ramos, e ela produz. A horta é, por um tempo, por mais bonita que seja a horta, plantação linda de alface, ela só dá uma vez. Se arranca o pé de alface, ela não vai nascer de novo. Até que você plante de novo. Não é assim? O pé de couve que você fica... Mas mesmo vai chegar uma época que o pé de couve não vai dar mais. Ela vai crescer, 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 até para você tirar as folhas do couve e já não dá mais, e começa a amargar demais. Horta dá ideia de uma coisa passageira, é uma coisa duradoura, é uma coisa para uma vida só. O que Acabe está querendo fazer é transformar uma coisa que é eterna, uma coisa duradoura, em uma coisa passageira. E muita gente está pegando a sua vinha e querendo apenas ter uma horta, transformar em uma horta. Uma coisa que vai curtir de um momento, por um prazer. Por um divertimento, por uma coisa passageira. Por algo que vai se esvaindo, que vai acabando. Que é efêmero. Algo consistente. Douro, algo que é para sempre. Que é essa herança do Senhor. E tem uma coisa interessante nesse texto. Que a gente precisa entender. Tem uma lei lá de Levíticos, capítulo, depois os irmãos leiam, capítulo 25 de Levíticos, que vai falar sobre a herança da terra. E o Senhor vai falar mais ou menos, eu vou parafrasear o texto, o Senhor vai falar para Israel, olha, eu é que sou o dono da terra. Eu sou o dono da terra. E a terra não poderá, a herança que vocês vão receber, vocês são apenas cultivadores, vocês vão cuidar dessa terra. E ninguém vai vender a terra definitivamente. Ninguém poderia vender porque aquilo era herança do Senhor. Aquilo pertencia ao Senhor. E vai até dizer que se alguém, de repente, contraísse uma dívida familiar e aquela terra fosse dada para pagamento daquela dívida, no 50º ano a terra voltava para o dono de origem.
Ou seja, depois de 50 anos, que aquela pessoa que recebeu aquela terra como pagamento de uma dívida, tinha que restituir a terra para a pessoa que possuía antes. Não poderia vender definitivamente. Porque aquilo era herança do Senhor e aquilo pertencia a Deus. Irmãos, o que Nabote faz não é apenas dizer, não, isso é herança da minha família, não. Ele entende que ele não podia abrir mão porque aquilo pertencia ao Senhor na sua vida. Ele não pode abrir mão. Ele não pode fazer igual a Esaú. Não pode abrir mão da herança, do direito. E muita gente está trocando aquilo que Deus lhe deu, a sua riqueza, por momentos tão passageiros e fúteis. Por coisas tão banais nessa vida. Gente, e eu estou concluindo, que está trocando a sua vinha por uma horta. Gente que está trocando a sua herança. Está trocando comunhão, por exemplo, em estar na igreja para estar assistindo sei lá o quê. Para estar gozando sei lá o quê. Gente que pede tanto a Deus para dar um sítio para ele, mas o dia que Deus dá o sítio para ele, ele não vem mais na igreja no domingo. Ele não vem mais na escola dominical. Trocou a bênção de Deus e transformou em maldição. Vocês compreendem isso, gente? Eu concluo dizendo, não abra mão da sua herança. As maiores riquezas que Deus tem para a sua vida é uma família abençoada e próspera espiritualmente. Não abra mão da sua herança. Não abra mão da sua comunhão. Não abra mão da sua família. Não abra mão dos bens de Deus para você e para a sua família. Não abra mão das bênçãos de Deus por nada, por nenhuma proposta deste mundo. Porque, acreditem, o diabo tem muitas propostas aparentemente maravilhosas para nós. Isso não tem nada a ver não, só hoje. Só hoje.